Bom, então para começar, primeiro nós temos que entender o que é exatamente um site. Para entender o que é um site, nós temos que entender a evolução do site, a evolução das páginas. Nós sabemos que os sites eles possuem páginas. E nós temos diferentes tipos de páginas. No português nós temos dois tipos de páginas ou dois tipos de textos. E dentro desses dois tipos de texto nós temos subnichos de textos. Então nós temos o texto comum e nós temos o hipertexto. Então, uma página linear, por exemplo, ela é uma página que possui uma história. Ela não necessariamente ela vai seguir um roteiro do começo ao fim. Então, nós temos aí o exemplo de um hipertexto, são notícias, um álbum de figurinhas, um álbum mesmo, um álbum normal também é um exemplo de hipertexto. E o hipertexto ele também não necessariamente precisa seguir o modelo. O site ele não precisa seguir o modelo de hipertexto. Ele pode seguir também o modelo de stories. Então, o site, ele além de ser um hipertexto, ele pode suportar vídeos e pode suportar áudios, diferente de um livro. Um livro e um site, eles têm a mesma função. Eles têm uma função de contar uma história, de contar uma narrativa, de transmitir uma notícia, de transmitir uma mensagem por meio de figuras. No entanto, em uma história, em um livro, o texto é linear. O site ele é o hipertexto, portanto, ele não segue uma linha reta. Ele tem funções para não seguir uma linha reta. Não são todos os sites que não seguem uma linha reta. Mas a internet, no geral, ela é um hipertexto, ela é uma hipermídia. O que é preciso para você criar um site na internet? Primeiro, nós temos que entender qual é a base de um site. A base de um site, primeiro, é o navegador de internet. Então, nós temos os navegadores Google Chrome, nós temos o Edge, que é uma porcaria, e nós usamos muito os navegadores de internet como aplicações. Então, aplicativos são, na sua maioria, navegadores de internet. Se você for entrar no Instagram, no site do Instagram, você consegue entrar no Instagram. Se você entrar no aplicativo do Instagram, você também consegue entrar no mesmo Instagram do site. Ou seja, o que mudou foi que o navegador de internet do aplicativo do Instagram é um navegador feito para o Instagram. E o navegador de internet que você acessou é um navegador de internet genérico, é um navegador de internet que roda qualquer página. O endereço de um site, o endereço do site vai apresentá-lo ao espectador. Isso aqui nem sempre acontece nos aplicativos. Normalmente o endereço ele fica escondido. Mas quando você, por exemplo, está lá no YouTube, vê uma propaganda, clica na propaganda e você vê que abriu uma outra aba, mesmo dentro do YouTube, você entende, você ali fica claro que aquilo ali é um navegador. Você percebeu ali em cima que foi rodado um outro endereço lá em cima na barra. Isso daí é o motor que roda uma aplicação. O navegador, o motor que roda um tipo de aplicação, seja ele um jogo de internet, seja ele uma página na internet, uma página de notícia, um blog, qualquer coisa. A linguagem de programação que a gente vai usar, que a gente usa para criar sites, ela vai simplesmente dizer ao navegador o que ele deve fazer, o que ele deve apresentar e em qual sequência ele deve apresentar. Então ela vai conversar com o navegador. A linguagem de hipertexto, HTML, é a linguagem que a gente usa para fazer isso. No entanto, há uma diferença. Nós temos a linguagem de programação. Uma linguagem de programação, ela é um código matemático no qual você consegue mudar a matemática do código. Já no hipertexto, você não consegue mudar a matemática do código. Ele só vai servir para você marcar o texto. Ele não vai servir para você fazer contas, não vai servir para você fazer lógica. Você só vai marcar um texto. Então, na verdade, é uma linguagem de marcação de texto que nós vamos usar para desenvolver o site, que no caso é o HTML. Então a gente vai colocar isso em prática. O HTML ele é constituído todo por tags. Hoje nós estamos na versão 5 do HTML
E para você dizer que você está na versão 5 do HTML, você deve usar essa tag aqui, ó, doctype HTML, exclamação doctype HTML. E ele sempre funciona com essa tag aqui, ó. A tag nada mais é do que o sinal de maior, nada mais é do que o sinal de maior que o sinal de menor que. A tag é isso. Maior que, menor que. O que vem dentro disso aqui é uma tag no HTML. Isso aqui é uma regra da linguagem. Então, por que é assim? Porque é igual, por exemplo, por que você escreve, por que você usa acento em algumas palavras no português e no inglês é totalmente diferente? Porque a linguagem é assim. Ela é simplesmente um paradigma. É para você seguir um passo e aquele passo ser funcional. Ela é assim porque ela é um código. E o código, ele é o que é. Ele é o que é a partir da cabeça do seu criador. Então, essa daqui é uma tag e o que vem dentro da tag é simplesmente o nome dela. Então, nós temos várias tags dentro do HTML. E, basicamente, o HTML é só tag. Ele é só feito por tag. Então, tem uma tag lá chamada H1. Tem uma outra tag lá chamada P. Tem uma tag chamada for, de formulário. E quando você declara uma tag, você declara a tag, por exemplo, a tag H1. E logo em seguida, você escreve o que está em H1, por exemplo, título. E depois você fecha H1. Como é que você fecha H1? Barra H1. É só isso, pessoal. Começou com H1, fechou com H1. Essa barra aqui é a única diferença da abertura e do fechamento. Simples assim.